Olá, alunos, sejam muito bem-vindos para mais uma aula. Hoje o tema da nossa aula são as concepções sobre o ensino de matemática no Brasil. Por que é importante, na formação do professor, a gente discutir diferentes concepções de ensino de matemática que têm permeado a nossa história de ensino e aprendizagem de matemática no Brasil? Porque os nossos modos de ensinar, o modo que a gente organiza a nossa prática pedagógica, elas estão muito vinculadas aos modos como a gente concebe o ensino e a aprendizagem e como a gente concebe a matemática ou como a gente concebe a educação também. Então, essas concepções que a gente tem sobre ensino de matemática, elas influenciam, ou elas são influenciadas pelas discussões, pelas modificações, alterações propostas tanto do campo da matemática quanto do campo da educação. E esta interdisciplinaridade do campo da preocupação com o ensino de matemática, que é típico do campo da educação matemática, nós já percebemos também nas discussões da aula anterior. Então, não são apenas essas tendências sobre as quais eu falarei hoje, existem outras tendências, mas essas são as que tiveram uma presença bastante marcante na história do nosso ensino de matemática no Brasil. Bom, um primeiro destaque aqui é para uma posição, uma concepção denominada de formalista clássica, ou paradigma do formalismo pedagógico clássico no Brasil. Essa é uma concepção que se revela mais claramente antes ali dos anos de 1950. Isso não significa que hoje, por exemplo, não tenha mais influências dessa concepção. Ainda existe essa concepção veiculando no nosso ensino e aprendizagem de matemática, mas já não é com tanta relevância como foi antes dos anos 1950. Então, no que essa concepção de ensino e aprendizagem de matemática se baseia? Se baseia no modelo euclidiano. O que é um modelo euclidiano? É um modelo em que a matemática ela é constituída a partir de definições, de axiomas, de teoremas e proposições que são demonstráveis. Então, esse modo de organizar o campo da matemática também se manifesta no modo de ensinar a matemática, inclusive na educação básica. Ainda nessa concepção formalista clássica, a ideia de matemática é que a matemática ela é ahistórica, ou seja, ela não depende da participação ativa do humano no seu desenvolvimento, ela é dogmática, ela é cheia de dogmas, e que as ideias matemáticas elas independem dos homens, elas já existem num mundo ideal. E aí a proposta de ensino numa concepção como essa é que você precisa trabalhar com memorização, com relações entre os conceitos para que você consiga então chegar a essas ideias que estão em um campo idealizado. É muito importante que esse modo de conceber o ensino de matemática ele se manifesta nos livros didáticos, que é um material de grande influência na prática pedagógica de um professor, e o foco da prática pedagógica está no próprio professor. O professor que é um conhecedor dessa matemática, nesta estruturação, então ele passa a ser um transmissor disso que ele compreende. Então o aluno, nesse sentido, é um aluno passivo, ele somente reproduz isso que o professor já faz. Uma outra concepção bastante relevante também no nosso país é a empírico-ativista. Ela é melhor percebida ali entre os anos 1920 e 1950, aí depois ela retorna com bastante intensidade também nos anos 70. Nesta perspectiva, diferente da anterior, o professor ele atua como um orientador, como um facilitador e não como um transmissor de conteúdos. Aí, nessa perspectiva, o aluno, sim, é o centro da aprendizagem, então o aluno é ativo e os currículos, em vez de serem estruturados pelo que o próprio campo da matemática já pré-estabelece, ele é organizado a partir, ou ele é proposto que seja organizado a partir dos interesses dos alunos. Então, o foco aqui sempre é no aluno e o aluno sempre muito ativo. Então, os métodos de ensino, ou as práticas de ensino, elas estão centradas nas atividades dos alunos e é mantida ainda nessa concepção empírico-ativista, como na anterior, na formalista clássica, é uma concepção idealista de matemática. Só que diferente da concepção anterior, a formalista, na empírico-ativista, a ideia é que a matemática não está no mundo ideal, mas a matemática está aqui presente no mundo em que vivemos. Então, esse é
uma diferenciação, né, dessa concepção em relação à anterior, em relação ao modo como se concebe a matemática. Para os empírico-ativistas, existem diferenciações dentro dessa própria concepção, né? Os denominados empíricos sensualistas, para eles era muito importante a observação da natureza, e essa instrução, essa idealização, né, de que a observação da natureza favorece a aprendizagem se manifesta muito nos livros didáticos publicados naquele período dos anos 20 a 50 e também na década de 70. Dentre os empírico-ativistas tem os só denominados ativistas, né? Para eles, o mais importante é a ação, a manipulação, a experimentação. Por isso aqui a proposição de uso de jogos, de materiais manipulativos, de atividades de experimentação durante as aulas de matemática. Isso é denominado o método da descoberta. A ideia é que, ao manipular um determinado objeto ou jogar um determinado jogo, enquanto você manipula, como a matemática é uma matemática presente nesse mundo, essa matemática se revelaria, né, se mostraria, então, em forma de aprendizagem do aluno. Para os empíricos ativistas, a participação deles, né, no ensino de matemática foi muito importante, no sentido que foi por conta dessa concepção que a matemática foi unificada